Fala galera do Knicks BR TV, aqui quem está falando é o Victor Rede e estou sempre aqui trazendo informações, curiosidades da franquia mais valiosa da NBA. Antes do vídeo começar, não poderia ser diferente, eu quero aqui deixar minhas homenagens à lenda Kobe Bryant, que infelizmente nos deixou ontem num trágico acidente de helicóptero. Ele mais 8 pessoas, né, vieram a falecer nesse acidente. Se eu tô aqui hoje fazendo esse podcast, se eu tô aqui na página no Facebook escrevendo sobre o Knicks, é 100% por causa dele. Lá em 2008, quando eu, por curiosidade, assisti um jogo da NBA na ESPN, vi um jogo do Lakers naquela oportunidade e fiquei fascinado. Aí logo em seguida teve os Jogos Olímpicos de Pequim, aquele time incrível que os Estados Unidos tinha com Kobe, LeBron James, Carmelo Anthony. Foi dali que começou tudo, sabe, minha paixão por basquete. E ele sempre foi uma pessoa que eu muito admirei, tanto dentro das quadras como as ações sociais que ele sempre fez e continuou fazendo mesmo após a aposentadoria. Então ontem eu fiquei muito chocado, muito triste quando eu peguei meu celular à tarde, logo depois do almoço, estava tirando um cochilo, né, de almoço de domingo e vi em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Face, postando do trágico acidente que ele foi embora. A princípio falavam que não tinha ninguém da família dele, mas quando eu vi que a Gigi, a filha dele de 13 anos, estava no meio, eu fiquei mais triste ainda, porque ela era a companheira dele. O próprio Kobe falava em entrevistas que ela ia continuar o legado dele, porque ela já estava jogando basquete, ela estava jogando né, nos times da escola, ele treinava ela para ela ser uma grande jogadora da WNBA. E é triste, eu não vou me alongar muito nesse assunto, porque realmente eu vou ficar muito emocionado e já fiz minhas homenagens nas minhas redes sociais, mas é a vida que segue, né, gente? Ele deixou um legado, ele marcou gerações. Eu creio que muitos que escutam aqui começaram a acompanhar a NBA e viram ele no auge, né? Então, a vida que segue, importante que a gente tenha, continuar nossas vidas e sempre com Mamba Mentality. Bora pro podcast. Bom, gente, antes de tudo, eu já vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, para estar me motivando cada vez mais a continuar produzindo esses conteúdos de podcasts aqui que está saindo toda segunda-feira e eu estou me planejando para fazer pelo menos um vídeo especial ou no meio da semana, na quarta, quinta, ou no final de semana, sábado ou domingo. Então fiquem aí até o final desse podcast que eu creio que vocês vão gostar bastante de saber como foi essa semana aí do Knicks na NBA. Então a semana começou com o jogo lá na quarta-feira. Enfrentamos o Los Angeles Lakers em Nova York, uma das melhores equipes dessa temporada, sem dúvida, uma das equipes favoritas ao título. Mas até que o Knicks conseguiu fazer ali um jogo equilibrado. Por muitos tempo ali chegou a ficar um pouco na frente do placar e manteve ali, né, durante todo o jogo um certo equilíbrio. E como a gente fala aqui, essa que é a diferença de um time que tem estrelas e jogadores excelentes, é que em momentos cruciais eles aparecem, não cometem erros e acertam a cesta. Diferente do nosso time, que são de jovens jogadores e os mais veteranos nunca foram. Quer dizer, os veteranos sempre foram coadjuvantes em suas equipes. Foi isso que aconteceu. Acabamos perdendo aí pro Lakers por 100-92 na quarta-feira em Nova York. E os destaques desse jogo no box score foram o Marcus Morris com 20 pontos e 6 rebotes, Damian Dotson vindo do banco fazendo 17 pontos, acertando em 5 bolas de 3, Julius Randle com 18 pontos, 16 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, e o Mitchell Robinson ali com 4 pontos, 12 rebotes, e o Taj Gibson com 12 pontos e 5 rebotes. Então essa era uma partida que a gente podia colocar como perdida, né? Certo que todos os jogos o time vai lutar para ganhar, mas enfrentando uma equipe desse escalão, com LeBron James e Anthony Davis do outro lado, era muito difícil que o resultado fosse outro, né? Porque só se a gente fizesse um jogo completamente perfeito, a gente poderia sair com a vitória. Seguindo na semana, mantendo em Nova York, jogando no Garden,
recebemos outra grande equipe, atual campeã da NBA, né, gente? O Toronto Raptors. Perdemos mais uma vez, do placar de 118 a 112. Mais um placar aí apertado. Esse jogo, sim, também foi bem equilibrado. O Knicks, vale lembrar o destaque que eu dei no jogo contra o Lakers. Tem jogadores decisivos, jogadores que decidem no final, experientes. Esse elenco do Toronto praticamente é o mesmo que foi campeão, né? Ele só não tem mais o Kawhi Leonard. Então são jogadores super gabaritados e experientes com essa decisão. E por detalhes, por um ou outro detalhe, não conseguimos aí sair com a vitória. O destaque desse jogo vai para Marcus Morris com 21 pontos e 10 rebotes. Mais uma vez Damian Dotson, vindo do banco com 21 pontos, acertando 4 bolas de 3. Julius Randle com 20 pontos e 11 rebotes. Elfrid Payton com double-double também, com 13 pontos e 11 assistências. Bullock com 11 pontos e Bobby Portis com 12. Infelizmente, né, se vocês forem ver, a gente pegou uma sequência dura de jogos, casa, pegando equipes aí que certamente estarão nos playoffs daqui 3 meses já. Aí para fechar a semana, ontem que não tinha clima nenhum para jogo, todos os jogadores estavam para ver na cara deles que eles estavam num clima total de luto. Até muitos preferiram não jogar, que foi o caso do Kyrie Irving. Ele pediu para não jogar contra o Knicks devido ao falecimento do Kobe. E os jogadores tiveram que entrar em quadro. Uma linda homenagem do Knicks. As luzes do Garden ficaram todas em roxo e amarelo, em homenagem ao Kobe. Antes do jogo, uma excelente homenagem. Durante a transmissão, as palavras do Mike Breen, que é o narrador da MSG TV, e ele também narra jogos para a ESPN, ou seja, todos os momentos memoráveis aí do Kobe Bryant em finais, ele que narrou. Então, para ele também foi super, né, um jogo muito com um clima de emocional muito grande. E nesse jogo aí já tivemos uma vitória mais tranquila, uma vitória com uma tranquilidade, placar de 110 a 97. O Knicks conseguiu ali no primeiro tempo foi um jogo mais equilibrado, mas a partir do segundo tempo o Knicks conseguiu fazer alguns ajustes, conseguiu ali apertar um pouco na defesa, as bolas de três do Nets também não caíram tanto, e a gente conseguiu sair com essa vitória, uma vitória para terminar a semana com uma moral. E todos os jogadores que atuaram, né, na noite de ontem, foi essa em homenagem ao Kobe. No box score, o destaque vai para Julius Randle com um double-double interessante, né, de 22 pontos, 15 rebotes. Depois vem Marcus Morris com 21 pontos. Vindo do banco, Mitchell Robinson com 12 pontos e 5 rebotes. Frank Ntilikina, 11 pontos. Bullock com 10 e Taj Gibson com 11 pontos e 7 rebotes. Então terminamos aí a semana com uma vitória e 2 derrotas. As 2 derrotas eram complicadas mesmo, os times que enfrentamos. E nessa vitória, o Nets, no fim, acabamos os confrontos com o Brooklyn Nets, né? A gente enfrentou o Nets 4 vezes e terminamos aí com 2 vitórias e 2 derrotas. Bom, gente, passar aqui para vocês então agora a semana do Knicks para fechar o nosso podcast. Amanhã pegamos o Charlotte Hornets em Charlotte às 9 horas da noite. Um dia depois, na quarta-feira, dia 29, recebemos o Memphis Grizzlies, o Memphis do Ja Morant, o calouro que está arrebentando, por enquanto é o melhor calouro da temporada, às 9h30 da noite. E no sábado, fechamos a nossa semana, às 9 horas da noite, enfrentando o Indiana Pacers, lá na casa deles. Então é isso, gente. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Já peço mais uma vez, deixa seu like, se inscreva, repasse para os seus amigos e até a próxima.